to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui já na cidade de Touros, no qual é a cidade onde eu nasci, aqui no litoral do Rio Grande do Norte. E eu estou muito feliz por fazer esse vídeo, porque me traz muitas lembranças, sobretudo da época que eu saí daqui, né? Meu estado de ignorância era bastante elevado, e eu retorno hoje com alguns frutos que eu adquiri nessa minha jornada. Frutos que eu digo católicos, frutos que vale a pena compartilhar com outros. Nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, eu saí daqui de Touros. Meu objetivo era ir para Natal, trabalhar, aquelas coisas todas que a gente, né, projeta quando se é jovem para as nossas vidas. Trabalhar, ter bom emprego, se possível cursar uma faculdade, aquela coisa toda comum a todo brasileiro modernista, a todo brasileiro que vive como se ele não tivesse uma vida sobrenatural, como se ele fosse simplesmente um ser animal. E eu admiro muito hoje estar falando com vocês sobre esse tema, sobre o estado original do primeiro homem. Por quê? Porque isso mostra grandemente a graça de Deus em minha vida. Eu nunca imaginei, digamos assim, sair daqui de Touros, nas condições que eu falei anteriormente, e voltar falando sobre doutrina católica, compartilhando com os meus amigos e, digamos assim, meus queridos também católicos, algo que possa engrandecer a sua alma e levar a sua salvação. É realmente uma graça de Deus e que eu não tenho nenhum mérito disso. Então, para agradecer a Deus por isso, eu resolvi também fazer esse vídeo como outros aqui do meu canal. E antes de tudo, pessoal, antes de entrar propriamente no tema, eu quero só fazer aqui um disclaimer, digamos assim, porque eu estou com a voz um pouco rouca e isso está impossibilitando um pouco de eu melhorar a voz, assim, deixar a voz mais clara. Mas eu espero que dê para vocês assistirem esse vídeo sem grandes prejuízos, no sentido no áudio que eu estou falando precisamente. Vamos lá então. Bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer aqui sobre a doutrina católica. É um vídeo em forma de aula, porém não é um vídeo, digamos assim, em forma de curso, de maneira bem planejada, de maneira bem articulada, com início, meio e fim, aquele planejamento próprio de um curso. Porém, as aulas não deixam de ser aula de um curso. Não é, digamos assim, esses vídeos, melhor dizendo, não são vídeos, digamos assim, planejados para um curso. Porém, as aulas que eu vou discorrer aqui para vocês são aulas próprias de um curso. Que vocês, eu vou até criar aqui no canal, como que esqueci até o termo que se utiliza aqui, que é para tipo condensar esses vídeos, tudo em uma única pasta. Que depois eu vou discorrer mais sobre isso e vocês vão perceber. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo da doutrina católica. E por que eu estou falando que não é um curso? Porque se eu fosse falar de um curso, eu teria que ir bem lá nos primórdios. Por exemplo, eu estou tomando como obra fundamental
obra principal para essa aula é a obra do Cônego Bollinger, que é a Doutrina Católica, mais especificamente sobre o tomo 1, que trata sobre o dogma e os símbolos dos apóstolos. E eu estou já adentrando, já bem adiantado, que é sobre essa doutrina sobre o homem, que está mais precisamente na página, a partir da página 125 dessa obra, que tem uma edição agora da editora Santa Cruz, que é de 2021. Mas tem ela, se eu não me engano, em PDF. Se eu não me engano, tem até no grupo de apologética católica. Se não tiver, eu vou ver se eu consigo e colocá-la novamente. Eu estou já na página 125, que trata sobre a continuação do homem, ou seja, o estado original do primeiro homem. Só que não para por aí, essa é a 9ª lição da obra do Bollinger. Mas não se retém apenas sobre o estado original do primeiro homem. Ele também discorre sobre a prova que o ser humano teve que passar, Adão e Eva, e sobre a queda ou o pecado original. Porém, para essa aula, para não ficar demasiadamente extensa, eu resolvi abordar apenas a questão do estado original do homem. Depois adentraremos na prova e na queda ou pecado original, que vai ser que completa a 9ª lição, que ele dispõe aqui na sua obra, como eu falei, Doutrina Católica, mais precisamente nesse tomo 1, que trata do dogma e o símbolo dos apóstolos. E por que, pessoal, antes de dar continuidade, por que eu julgo ser de extrema importância um vídeo como esse? Porque a gente não tem canais que tratam de maneira formal, de maneira organizada, tema de profunda importância como esse, sobretudo o homem. Aqui trata-se da antropologia teológica, ou seja, a antropologia como que a gente discorre, como que a igreja discorre, melhor dizendo, não nós, mas a igreja, a Santa Igreja, discorre e concebe o primeiro homem de acordo com a revelação. E também a tradição da igreja. Por isso que é muito importante nós termos aulas como essas, porque nos ajuda a elevar mais a nossa inteligência e compreender, propriamente dito, o que a Santa Igreja compreende sobre determinados temas, como que a tradição trata sobre determinados temas. A gente não vê isso em homilias modernistas, lógicos, a gente não vê isso nas aulas de catecismo atual, e a gente vai ver até, como vocês vão ver, que a gente vai comprovar, mais uma vez, que através dessa aula, nós temos uma impostura no Vaticano, nós temos impostores, nós não temos sucessores legítimos dos apóstolos, nós não temos sucessores legítimos, pós-conciliares, do verdadeiro Papa, sucessores de São Pedro. Nós não temos. A gente vai perceber aqui por quê. Vamos lá então, para essa introdução não ficar demasiadamente longa. Como falei aqui, a doutrina católica, vídeo 1, sobre o homem, o estado original do primeiro homem. Este é o nosso primeiro vídeo, no sentido formal, sobre a doutrina católica. Iremos estudar como a doutrina da Santa Igreja discorre sobre o estado original do primeiro homem, ou seja, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para isso abordaremos o conceito de doutrina católica, os dons naturais, preternaturais e sobrenaturais, o estado de inocência e de justiça dos nossos primeiros pais, errei aqui, vou corrigir, e considerações finais. Vamos lá. Bem, o que é a doutrina cristã? Para discorrer sobre esse tema, sobre esse conceito,
eu fiz uso de duas obras. O Dicionário da Doutrina Católica, do padre José Lourenço, e do próprio Cônego Bollinger, que está também na Doutrina Católica, tomo 1, como eu falei anteriormente. E já para adiantar, deixo bem claro que toda essa exposição aqui, toda essa aula, vai ser tomada como base a obra do Cônego Bollinger. Vamos lá então. Doutrina cristã é a doutrina de Jesus Cristo que os apóstolos pregaram e que a Igreja Católica ensina. Consta de verdades que os cristãos devem crer, de mandamentos que devem cumprir, de sacramentos que precisam receber, de promessas cuja realização hão de pedir. Tem por fim preparar os homens para viverem virtuosamente, para glorificarem a Deus devidamente, para conseguirem a felicidade após a morte. É dever grave dos pais ensinar a doutrina cristã aos seus filhos e dar-lhes exemplos de que a praticam. Bem, vamos aqui tecer comentários sobre isso. Porque já a partir desse conceito, a gente já percebe que nós temos impostores lá no Vaticano. Por quê? Porque quando a gente se depara, se debruça nos documentos desses falsos papas, dessa falsa hierarquia pós-conciliar, a gente percebe que ali não é a doutrina de Jesus Cristo. E que, por sua vez, não é a mesma doutrina propagada e pregadas pelos apóstolos da igreja, pelos primeiros pais da igreja. A gente vê claramente. Olha isso, essa fidúcia súplicas, esse papa que leva Pachamama, faz culto ao demônio lá no próprio Vaticano, presta culto a demônios como em viagens para o Oriente, até mesmo de forma mais prática, que é mais bem, que dá para se perceber atualmente quando esse falso Papa Francisco foi lá no Canadá e prestou culto a um demônio lá, um ser lá de uma tribo primitiva lá, ele participou ativamente daquilo. Tudo isso aí é anticatólico, tudo isso aí não é doutrina católica. E se não é doutrina católica, é contra a igreja, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi bem claro. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então esse pessoal não junta com Cristo, eles espalham. Eles não são por Cristo, eles são contra Cristo. Mesmo que, apesar de eles utilizarem o nome de Cristo apenas para, digamos assim, confundir a mente dos incautos, daqueles que não estudam, e para, a partir disso, tirarem conclusões erradas. Porque muitos tomam essa igreja aí como igreja verdadeira. E uma das provas que a gente percebe também que essa igreja é falsa, por quê? Porque há um número aí, digamos assim, relativamente, até considerável, de pessoas que se diziam protestantes, que seguiam heresias protestantes, está-se agora dizendo que estão convertidas ao catolicismo. Só que essa conversão ao catolicismo, como eu já falei em vídeos anteriores, não é uma conversão ao catolicismo verdadeiro. É essa extensão protestante que se tornou essa falsa igreja. É tanto que eles trazem de volta e continuam com os mesmos vícios deles, de protestantes. Com os mesmos vícios, achando que são pastores, achando que são sacerdotes, achando que são bispos, querem dar aula disso, daquilo. Olha aí também esse Bernardo Kister, acha que é um bispo. Ele se acha na autoridade de dizer o que é católico e o que não é católico. E isso é um absurdo. Eu tomo muito cuidado quando eu vou discorrer aqui sobre os temas, sobre os assuntos, de utilizarem documentos católicos e obras católicas aprovadas por bispos católicos. Então aqui nada é tirado, digamos assim, da minha mente. Eu apenas estou compartilhando aquilo que a igreja nos deixou como herança, como doutrina. Deu para compreender?
E tudo isso eu tenho respaldo de um verdadeiro Papa, que é o Papa Pio X. Ele fala que nós, como leigos, podemos sim levar a doutrina, a questão da apologética, e também o Papa Pio XI, se não me engano, ou o Papa Pio XII, ou o Papa Leão XIII também, nos exorta a ensinar, nós pais, levar o conhecimento para os nossos filhos do catecismo. Inclusive tem até, esqueci até o nome que se dá, indulgências, para quem ensina aos filhos, tira um tempo para lecionar os filhos sobre o catecismo, e por aí vai. Bem, eu espero que tenham dado para compreender até agora sobre essa questão. Por exemplo, vocês acham que essa falsa igreja tem por fim preparar os homens para viver virtuosamente, para glorificarem a Deus devidamente, para conseguirem a felicidade após a morte? Vocês, em sã consciência, podem concluir que isso aqui que eu acabei de ler está contido nessa falsa igreja? Quando eles falam que você pode prestar culto a Deus em qualquer religião, que todas as religiões levam a Deus, e não a doutrina cristã, tá bem aí, tá bem claro. Eu penso que essa resposta aí só esse conceito aqui já tira muitas dúvidas. E a gente já pode concluir muitas coisas. E também vou agora discorrer sobre o conceito de doutrina cristã ou doutrina católica do cônego Bullinger. Ele discorre o seguinte: a doutrina ou religião cristã, ensinada por Nosso Senhor e transmitidas pelos apóstolos e sucessores, isto é, pela autoridade da Igreja, é o conjunto das verdades que todo cristão deve conhecer e das obrigações que ele tem de praticar. Olha só que coisa linda, que coisa bela, magnífica. Olha só, retornando, a doutrina ou religião cristã, ensinada por Nosso Senhor e transmitida pelos apóstolos e sucessores, que são os bispos. Ou seja, ela foi ensinada pelo próprio Cristo. Por isso que a nossa santa religião, ela não é fundada na Bíblia, como os protestantes. Ela é fundada pelo próprio Cristo. E a Bíblia é uma das nossas regras de fé. Depois a gente pode fazer até um vídeo curto sobre as nossas regras de fé, juntamente com a tradição e o magistério. Deu para compreender? Nós temos, digamos assim, a verdade integral deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, e toda corroborada pelo próprio Cristo e pelo próprio Deus, lógico. E continua ele: o catecismo explica isso tudo e consta de 4 partes. Primeira parte, o dogma, ou as verdades que é preciso crer, que se trata da explanação dos símbolos dos apóstolos, que é o credo. Segunda parte, a moral ou os deveres que é preciso observar, que é a explanação dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Terceiro, os meios de santificação que Deus pôs a nosso alcance e nos são indispensáveis para crermos e agirmos como os cristãos, que é a graça, a oração e sacramentos. Quarto, o culto ou liturgia, isto é, o conjunto de tudo que se usa para o exercício público das homenagens que tributamos a Deus. Isso aqui é bem interessante, essa quarta parte aqui. Quero só discorrer mais um pouco, fazer um comentário, melhor dizendo. A gente vê já essa questão do culto, né, a Deus já lá com os nossos primeiros pais, mais precisamente com Abel e Caim, né? Que eu penso, né, e certamente Adão e Eva, mesmo após pecado, tido a queda, eles tinham inteligência infusa, eles sabiam muito bem como devia ser o culto legítimo a Deus. E passou isso para os filhos. Olha só a questão do pecado, né? E Abel e Caim, né,
foram prestar culto a Deus. Abel prestou um culto que foi agradável a Deus. Mas Caim não. Caim foi reprovado por Deus. Olha só, né? Muito interessante isso. Bastante interessante. E esse culto, ele foi restabelecido pelo próprio Cristo, né? Ensinado pelo próprio Cristo, que é a Santa Missa e os sacramentos, que foi instituído pelo próprio Cristo, porque já se tinha perdido isso. Porque, por mais que os nossos primeiros pais tivessem transmitido para os seus filhos, a geração, né, posterior até nós, já com a mancha do pecado, né, com a predisposição, a questão da concupiscência, né, já foi corrompendo tudo. Corrompendo a mente, o culto, a liturgia, os meios de santificação, a moral, os deveres, dogmas, tudo foi se corrompendo e foi se perdendo. E Cristo trouxe tudo isso aí de forma integral, de forma verdadeira, e está aí toda na verdadeira Igreja Católica. É apenas um comentário. Bem, pessoal, dado este comentário, né, a gente vai adentrar agora numa questão que é de suma importância, que é a questão dos dons, que é extremamente necessário para a gente compreender o estado original do homem. Bastante interessante e vocês vão perceber por quê. Vamos lá, então. Os dons podem ser natural, preternatural e sobrenatural. Vou tecer aqui mais um comentário sobre essa questão do dom. O que é o dom? De acordo com o Koenig Bollinger, ele diz que dom é o que se recebe gratuitamente sem ter a isso nenhum direito. Ou seja, nós não temos nenhum direito a esse dom que Deus nos dá. Tudo quanto nos vem de Deus é um dom, ele discorre, né? Até a própria vida, porque não temos perante Deus direito algum. Mas o dom pode ser, né, como ele vai discorrer, pode ser natural, preternatural ou sobrenatural. É interessante essa questão do dom, até a nossa própria vida é um dom, para a gente colocar na nossa mente, sobretudo no período modernista que a gente está vivendo, período de orgulho, de soberba humana, sobretudo soberba protestante, né, de achar que nós temos algum direito perante Deus. Olha só nesses cultos aí de protestantes, onde eles exigem como se Deus tivesse obrigação para com eles, tivesse algum dever para com a humanidade, tivesse, digamos assim, como o próprio Koenig fala, né, algum direito, como se nós tivéssemos algum direito diante de Deus, e que a gente sabe, né, todo direito, necessariamente, ele incorre em alguém que tenha que cumprir esse direito, tem a obrigação desse direito. E se a gente acha que nós temos direitos perante Deus, então necessariamente a gente conclui que Deus tem a obrigação de cumprir com esse direito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem, digamos assim, bem simples. A nossa Constituição liberal, né, fala que nós temos o direito à educação. Bem, se nós temos direito à educação, alguém tem o dever de nos propor isso. Que é o quê? O Poder Executivo, através do Ministério da Educação, de professores. Vem todo um sistema ali para cumprir com esse direito. Todo um sistema que tem a obrigação de dar cabo desse nosso direito, aliás, cumprir com esse nosso direito. Semelhantemente, seria a gente diante de Deus. Se a gente achar que tem direitos diante de Deus, nós temos que exigir de Deus que ele cumpra isso. E isso é um absurdo. Aí eu vejo muitos protestantes aí, nessas falsas aí, homilias deles, discorrendo sobre que Deus tem a obrigação de dar um carro para eles, uma casa boa, tal. Interessante que eles sempre pedem coisas materiais, mas jamais a graça, a oração, os meios de santificação, para que eles cumpram. Deu para perceber? Cumpram com o seu dever sobrenatural, com a sua finalidade racional e sobrenatural. Eles nunca pedem, só pedem coisas materiais.
Ou seja, agem como se fosse tipo um cidadão diante do Estado. E o cidadão diante do Estado, tudo bem, que a gente paga imposto, esse imposto tem que ser necessariamente, né, ser, digamos assim, revertido em benefícios para a gente. Mas a gente tem esses direitos perante Deus? Não. É um absurdo isso, mas é apenas para enfatizar, esclarecer isso. Vamos lá então, dar continuidade. Dom natural. Dom natural é tudo que faz parte da essência de um ser. Tudo que faz parte é sua natureza, suas propriedades, seu fim e os meios para alcançar esse fim. Exemplo: o homem, por natureza, é um animal racional. Por isso serão chamados, em relação ao homem, dons naturais, a razão e a liberdade. Ou seja, tudo que é próprio de cada natureza, que pertence a cada natureza, é um dom natural. Por exemplo, os animais têm seus dons naturais, digamos assim. Por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele tem seu dom natural de proteger, digamos assim, os homens, de ser companheiros, de ajudar, ser um auxílio muitas das vezes para nós. Tem vídeos aí, inúmeros vídeos, onde animais protegem de outros animais, animais domésticos, né? Protegem de outros animais, crianças, até de bandidos e por aí vai. Tudo isso aí faz parte da natureza do animal. Por exemplo, a natureza de um cachorro é diferente da natureza de um gato, de um felino. Tudo isso aí são dons naturais, ou seja, tudo que é próprio da natureza de cada indivíduo é o dom natural dela. Faz parte dela, é intrínseco a ela. Por exemplo, nós, naturalmente, temos a razão, a vontade e a liberdade. Mesmo após o pecado original, nós continuamos com isso. Por quê? Porque é próprio da nossa natureza. Nós não temos mais aquela razão, aquela inteligência perfeita, aquele modo de agir com liberdade perfeita. Nós não temos mais isso. A nossa vontade não é perfeita, mas nós temos essa vontade porque é próprio da natureza humana. E a gente vai perceber posteriormente por que nós não temos mais essa razão perfeita, a vontade perfeita e assim sucessivamente. Vamos lá então. Só lembrando que esses dons naturais ele é muito discorrido também na filosofia, que chama-se de antropologia filosófica, né? Que tem na primeira parte, inclusive, da obra do Bollen, que vai tratar ali do homem, sobre a natureza humana, sobre o corpo, sobre o espírito, que eu não quis tratar necessariamente disso agora. Posteriormente eu vou tratar. Mas eu quis trazer isso aqui para a gente ver o nosso estado, o estado do primeiro homem, dos nossos primeiros pais, e como que nós seríamos caso não houvesse a queda. Vamos dar continuidade. Bem, pessoal, dando continuidade, que eu cliquei aqui várias vezes, acabou passando e ele não regressa, ele não retorna. Então vamos lá então para o dom preternatural. Tudo que excede as exigências de um ser, mas não excede as exigências dos seres de ordem superior, por exemplo, a imortalidade é atributo natural dos anjos, pois eles são puro espírito, e a natureza do espírito é ser imortal. O homem, pelo contrário, por seu corpo é mortal. Logo, a imortalidade do corpo constitui, em relação ao homem, um dom preternatural ou sobrenatural relativo. Por que um dom sobrenatural relativo? Porque é um dom, né, externo a nós, ou seja, que não está na nossa natureza e que vem diretamente de Deus, né, através de uma graça de Deus, e que auxiliam, fortificam e melhoram os nossos dons naturais. Deu para compreender? Só que ele é relativo ao ser humano, assim como existem dons relativos aos próprios anjos. Por exemplo, o dom relativo ao próprio anjo é que ele é um espírito. E o espírito, como afirma aqui, é próprio da natureza do espírito ser imortal.
Ou seja, esse dom da imortalidade no anjo, ele é natural. Para a gente, o nosso corpo ter essas características de imortalidade digamos assim, é sobrenatural, relativo, ou dom preternatural, ou sobrenatural relativo. Por quê? Porque a imortalidade é própria do espírito e não do corpo. Mas Deus, com sua graça, ele, na ressurreição, por exemplo, que a gente chama, né, da ressurreição da carne, o próprio Cristo é o exemplo superior disso, quando ele ressuscitou, né? E isso é um dom preternatural ou sobrenatural relativo. Depois vocês procurem estudar mais sobre isso, que é bastante interessante. São 4 os tipos de dons preternaturais: 2 relacionados ao corpo e 2 relacionados à alma. Vejamos. Dons relacionados ao corpo. Dons preternaturais relacionados ao corpo. Imunidade ou isenção do sofrimento. Nossos primeiros pais trabalhavam sem esforço, nem pena. Ou seja, não é como hoje, que a gente sua, que a gente tem um desgaste tremendo. Eu, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo sob o sol, eu fico com dor de cabeça. E tudo isso aí é muito oneroso, traz muita pena para a gente. Já Adão e Eva não, eles faziam isso sem nenhum esforço, sem nenhum gasto excessivo, digamos assim. Eles não sentiam, porque eles tinham um corpo ali melhorado, digamos assim. Eles tinham um corpo perfeito. Por isso fala imunidade ao sofrimento. Ou seja, eles não tinham doenças. Deu para compreender? Eles não tinham questões patológicas, mentais, como se tem hoje. Digamos assim, as mais hoje que se tem notícia, depressão, essa questão do que eu já até tive também, questão de ansiedade, isso, aquilo, outro. Tudo isso aí eles não tinham. Eles não tinham doença, portanto, não morriam. Que aí vem que é o segundo dom preternatural, que é relacionado ao corpo, que é a imunidade da morte. É da natureza do corpo do homem dissociar-se e morrer. Deus haveria de introduzir na bem-aventurança celestial nossos primeiros pais e descendência deles sem os obrigar às angústias da morte. Mas como a gente vai ver na próxima aula, a gente morre devido ao pecado original. Ficou bem claro? Só quem morreu sem necessariamente, aliás, só quem morreu de fato fora o pecado original foi nosso Senhor Jesus Cristo, que foi é o nosso Redentor, nos salvar, e Nossa Senhora, que é a corredentora, que foi através dela que veio o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo humano. Então, como a gente vai ver, não à toa a gente chama ela de Nossa Senhora da Conceição, porque ela foi concebida, digamos assim, sem essa mancha. Ela foi preservada do pecado original. Ela é imaculada, ela não tem a mácula, não tem a mancha do pecado original. Aí muitos protestantes não compreendem isso, aí acham que Nossa Senhora Maria foi uma mulher comum. Isso é um absurdo. Um absurdo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, que vem de Nossa Senhora, não tem nenhuma desordem, nenhuma mancha. Não teve, digamos assim, nenhuma doença, nenhuma debilidade, deficiência, que é transmitido, como a gente sabe hoje, por questões hereditárias. Por exemplo, um pai que fuma, uma mãe que usa drogas, passa isso para o filho, essas debilidades. A gente sabe que isso aí é comprovado, isso aí nem adianta estar discorrendo sobre isso, que isso aí já é comum. E Nossa Senhora não tinha isso e por sua vez, não transmitiu isso para Cristo, porque ela não tinha, ela é imaculada. Ela é Nossa Senhora da Conceição. Vamos lá, então.
Ou seja, conceição quer dizer o quê? Que é aquele momento da união entre o corpo e a alma. Nesse momento ela já era santa, foi preservada pelo próprio Cristo, visando já a nossa salvação. Por isso que na nossa tradição a gente chama de Nossa Senhora de corredentora. Ela é coparticipante. Lógico que a gente tem que deixar bem claro aqui que os protestantes não entendem, que acha que a gente coloca Nossa Senhora em igualdade com Cristo. Nossa Senhora, ela é imaculada, porém, ela é um ser humano, ela é uma criatura. E nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o Criador. Apenas por graça de nosso Senhor, ele preservou Nossa Senhora, porque ele haveria de nascer. E ele é o Cordeiro sem mancha, Cordeiro perfeito. Vamos lá então. Agora existem os dons preternaturais relacionados à alma. Falei do primeiro e do segundo, relacionado ao corpo, e o terceiro que é em relação à alma. Imunidade da concupiscência. O primeiro homem tem inclinações mais, ou cobiça dos sentidos, ou seja, essas inclinações mais, essas inclinações aos prazeres proibidos, é o que a gente chama de inclinações mais. Adão e Eva nasceu com essas inclinações, com essa cobiça dos sentidos, mas estavam submissas ao império da razão, não desregradas. Ou seja, o corpo obedecia à alma, à vontade e à razão. A concupiscência, que é a rebelião da carne contra o espírito, não existia no estado de inocência. Ou seja, eles tinham essa inclinação, porém, como ainda tudo neles era ordenado, ou seja, a vontade era ordenada à razão e, digamos assim, o corpo, a alma, então estava tudo perfeito. A desordem veio com o pecado original. A gente vê que, depois a gente vai perceber com mais clareza, que eu vou até utilizar as Sagradas Escrituras, mais precisamente, para ver como que se deu essa desordem, já no livro do Gênesis. Mas eu não vou adiantar para não ficar demasiadamente longo. Então, o quarto, que é o segundo dom preternatural, relacionado à alma, e quarto, no geral, é a imunidade da ignorância ou dom de ciência. Não só receberam nossos primeiros pais como dote uma inteligência superior, tiveram ciência infusa das coisas humanas, mormente as de ordem religiosa e moral, ciência que precisavam na sua tarefa de educadores da humanidade. Ou seja, pessoal, Adão e Eva já foram criados, digamos assim, sábios, extremamente inteligentes. Eles já sabiam, eles nasceram, digamos assim, sacerdotes. Eles tinham conhecimento de ordem religiosa e moral. Por quê? Como nossos primeiros pais, Deus infundiu isso neles justamente para isso, para educar a posteridade, educar a humanidade. Só que a gente viu que houve a queda. E já houve, por mais que ele tivesse ainda no sentido natural, e eles perderam essa imunidade aqui de ciência, já foi corrompida, mas o que eles tinham ainda de perfeito dessa infusão, eles transmitiram para os primeiros filhos. Como eu dei exemplo anterior, a gente viu isso já com Abel e Caim, onde um prestava um culto agradável a Deus e o outro desaprovado a Deus, já devido à desordem. Vamos lá então. Agora vamos partir para o dom sobrenatural, que é extremamente importante. Dom sobrenatural é o que ultrapassa as exigências de qualquer natureza, criada ou possível. Exemplo, a graça santificante e a visão beatífica. A felicidade de contemplar Deus face a face vem a ser para o homem, como para o anjo, dons sobrenaturais absolutos. Ou seja, esses dons, ele está para além da natureza humana, de qualquer ser, de qualquer indivíduo, de qualquer ser que Deus criou.
até mesmo do anjo. Ou seja, na natureza do anjo, Deus já não fez o anjo com a natureza de contemplá-lo, de participar já da felicidade eterna. Não, eles teriam que passar por uma prova e, uma vez passado, eles receberiam essa graça, como São Miguel recebeu, né? E os outros anjos, de ver a Deus face a face, contemplar Deus face a face. O Lúcifer e seus seguidores perderam isso aqui. Eles não têm mais acesso a esse dom sobrenatural, que vem pela graça santificante e a visão beatífica. Eles não têm mais essa graça santificante, por sua vez, não têm a visão beatífica, porque a graça santificante é condição para a visão beatífica. Como a gente vai ver, Deus podia ter limitado à primeira categoria os seus favores, ou seja, apenas com os dons naturais. Sabemos pela revelação que ajuntou dons sobrenaturais, são a graça santificante e a predisposição à visão beatífica, ou ventura no céu, sendo que aquele dom, o meio deste mundo, ou seja, essa graça santificante, para conseguir que é a predestinação à visão beatífica, no outro mundo, ou seja, como falei, essa graça santificante, como ele fala, é apenas um meio para nós conseguirmos entrar no céu, no outro mundo, contemplar Deus face a face, que é a visão beatífica. A predestinação à visão beatífica é justamente ter a felicidade de contemplar Deus face a face. Esses dons aqui, como a gente fala, repetindo, Deus podia ter limitado à primeira categoria os seus favores. Sabemos, pela revelação, que ajuntou dons sobrenaturais, são a graça santificante e a predestinação à visão beatífica, ou ventura no céu, sendo aquele dom o meio, ou seja, a graça santificante neste mundo, que a gente já tem neste mundo, podemos ter neste mundo, para conseguir ou seja, a felicidade de contemplar Deus face a face, que é a predestinação à visão beatífica no outro mundo. Com estes dons ficava nossos primeiros pais promovidos à ordem sobrenatural, uma vida especial, a vida sobrenatural ultrapassando as exigências de qualquer natureza criada, se sobrepunha à sua vida natural. Esse estado de justiça e santidade, fruto da graça, os fazia verdadeiros filhos adotivos de Deus. Além disso, era transmissível, passaria à sua posteridade. Agora a conclusão nossa aqui sobre essa questão. O estado original do primeiro homem. Esse estado que Deus criou o primeiro homem é chamado, ou seja, esse estado que Deus criou o primeiro homem com os dons naturais, dons preternaturais, os dons sobrenaturais, que Deus criou o primeiro homem, ora é chamado de estado de inocência, porque era incompatível com o pecado. Esqueci de colocar aqui o I e o N aqui. É incompatível, ou seja, esses dons preternaturais e sobrenatural eram incompatíveis com o pecado. Uma vez que o ser humano pecou, ele já não tinha mais os meios necessários, já estava se manchado, já não era mais inocente, já era culpado, já não tinha mais as condições necessárias para ser chamado de inocente. Ele já não estava mais no estado de inocência. E por não estar no estado de inocência, eles perderam os dons preternaturais e sobrenaturais. A gente fica doente, a gente morre,
A nossa inteligência é débil, a gente demora muito a aprender, coisas que a gente não aprendia. A gente faz muitas coisas com esforço, esforços exagerados, às vezes para fazer coisas que outrora a gente não tinha, como Adão e Eva fazia, e outras coisas. E também, ora, esse estado de justiça, ora é chamado também, esse estado original do primeiro homem, é também chamado de estado de justiça original, porque tornava justos diante de Deus Adão e Eva. Então, o estado original do primeiro homem, ele é conhecido como estado de inocência e estado de justiça original. Ou seja, Deus fez os primeiros homens inocentes e justos. Inocentes ao ponto de terem esses dons, que esses dons eles tinham, digamos assim, condições para ser mantidos, que não era pecar, e Adão e Eva pecaram, como a gente viu, e com isso nós nos tornamos injustos diante de Deus. A gente não, diante de Deus, Adão e Eva já não eram mais justos, coisas que eles eram antes do pecado original. Por isso que chama de justiça original, que é o estado de origem do homem, desde os primórdios de Adão e Eva. Eles foram criados nesse estado original. Aqui, agora, espero que tenha dado para compreender agora, vamos agora tecer algumas considerações finais, alguns comentários. É interessante, quando a gente vê, né, esse estado do primeiro homem, né, a gente vê, quando a gente estuda filosofia, até mesmo ciências sociais, história, que existem dois filósofos, né, que é Rousseau e qual o outro? Esqueci o nome dele agora. Escreveu até aquela obra. Deixa eu me lembrar. Esqueci a obra dele. Mas ele fala sobre o estado de natureza humana. Rousseau diz que o homem nasce puro, inocente, e a sociedade o corrompe. Isso é falso. Ou seja, o mundo ensina uma coisa que é diferente daquilo que Deus nos revelou. Por isso que o mundo é contrário a Deus. Ou você está no mundo ou você está com Deus. O mundo é adverso. Por exemplo, quando Rousseau fala que o homem nasce inocente e que a sociedade o corrompe, ele nega que o homem tenha sim o estado original. Mas esse estado original ele foi perdido com o pecado original. Então ninguém nasce inocente nesse sentido. Nós já nascemos com a mancha do pecado. Nós não nascemos justos diante de Deus. Nós não nascemos com os dons preternaturais e sobrenaturais. Deus concede sua graça a um santo para melhor nos dirigir, para melhor nos apontar o caminho que leva a ele. Mas, digamos assim, é uma exceção. E nos tempos atuais, bem mais ainda. Por exemplo, como Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, é difícil. Mesmo eles ainda com a mancha do pecado, eles tinham esses dons. Esses dons, agora é lógico que em proporções bem menores do que Adão e Eva, né? E bem menores, a gente vê bem menores do que Nossa Senhora. Que Nossa Senhora, digamos assim, é de fato a Eva sem o pecado. Então, qualquer indivíduo humano, nesse sentido, em graça, nos dons preternaturais, sobrenaturais, qualquer um é inferior a Nossa Senhora. E lógico que inferior a Deus. Em relação a Deus como nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus se fez homem, né? Se fez carne e habitou entre nós. Mas é isso. Esqueci. Thomas Hobbes. Lembrei agora o nome do outro filósofo, que Thomas Hobbes. Fala também desse estado de natureza, que o homem é lobo do próprio homem. Talvez seja mais próximo essa concepção dele da realidade da revelação.
Porque o homem já nasce concupiscente, já nasce predisposto a maquinar um contra o outro, muitas das vezes. Se não fosse assim, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não teria vindo aqui nos mostrar tudo isso. Bem, pessoal, eu espero que tenha dado para compreender essas aulas. E esse é o final. A próxima aula eu vou adentrar sobre isso também, mas vai ser sobre a prova e a queda do homem, né? E ver o que acarretou isso para nós e que, por sua vez, houve a necessidade de um Redentor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenha dado para compreender isso aí. Eu penso que é de extrema importância todos nós católicos estudarmos isso. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Peço perdão pela minha voz. Peço perdão também se eu me equivoquei em alguma coisa, se eu errei em algo. Mas é isso. Deixei aqui para vocês as 14 obras de misericórdia, para refletirem sobre elas, meditarem, colocar em prática, né? E é isso. Eu agradeço a todos, lembrando que tudo tem que ser para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Conhecendo a Deus, querendo ou não, que conhecendo o homem, necessariamente a gente conhece Deus, porque foi Deus que fez o homem. Sim, pessoal, é interessante isso aqui que eu tinha até em mente, discorrer um pouco sobre isso, que é sobre a questão da revelação. Como que a revelação é de extrema necessidade para que a gente compreenda a nós mesmos. E por isso também a suma importância da fé. Por isso que nós devemos ter fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem a fé a gente não vai aceitar as coisas que Deus nos transmitiu e que legou à igreja. Então, por que eu digo isso? Porque eu lembro quando eu era criança ainda, né? Na primeira infância, segunda infância, sei lá. Eu fazia meus carrinhos, eu e meus colegas ali da mesma faixa etária, né? Vizinhos. Até tios meus ali que tinha aproximadamente a mesma faixa etária, a gente fazia carrinhos, faziam brinquedos, e às vezes eu ficava me perguntando, né? Imagine se um carrinho desse que eu faço, com um tamanho específico, com a roda específica, o pneu específico, o material específico, se um deles, digamos assim, adquirisse consciência, tivesse razão, chegasse a um estado próximo ao estado do ser humano, ele iria se perguntar: por que eu tenho esse tamanho? Por que eu tenho essa roda? Por que eu tenho essa cor? E eles iriam, né? Se fosse inteligente, esses carrinhos, né? Eles iriam indagar. Eles tinham coisas ali naturais neles, que eles poderiam ver, por exemplo, velocidade, tamanho, suas funções, seus objetivos. Tudo isso aí eles iriam ver que são deles, próprios deles, mas eles não saberiam discorrer a origem dele. Eles só saberiam saber de tudo isso se eu, que o fiz, revelasse para ele, chegasse para ele e dissesse: eu construí você com esse material porque é assim, fiz esses pneus e coloquei por causa disso. Eu ia revelar para ele o que ele necessariamente não sabia. Eu estou fazendo isso, é uma analogia extremamente grosseira, mas para mostrar que nós, por conta própria, sem a revelação, a gente não sabia o nosso estado original do primeiro homem. A gente não sabia quem éramos nós mesmos. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra, por que nós somos inteligentes, qual é o motivo da graça, quais são a necessidade dos dons preternaturais, dos dons sobrenaturais. A gente não tinha motivação, a gente achava que era não sei qualquer, como se coloca aí na mídia hoje. É tanto, pessoal, que eu até peço para vocês rezarem, a gente tem que rezar muito, tenho até que me atentar mais ainda sobre isso,
porque eu fiquei sabendo que ela, recentemente, há poucos dias, na verdade, 5 dias, eu acredito, aqui na minha cidade, em Touros, 2 jovens se suicidaram. Um de 14 anos, o outro, eu acredito, né, não tenho informações precisas, mas acredito que ele tinha menos de 20 anos e se suicidaram. E por que hoje há tanto isso? Suicídio, depressão, isso, aquilo, outro. Porque as pessoas vivem sem Deus, como se elas fossem donas delas mesmas, como se elas não fossem um dom de Deus, mas fossem autossuficientes, ou seja, orgulhosas, ao ponto de dar cabo da própria vida. Eu sei que a mente de alguém que se suicida não é fácil, não é fácil. Eu já passei por situações semelhantes, mas o que me detinha a talvez cometer alguma coisa contra mim mesmo era o temor que eu tinha a Deus. E isso me fez frear muitos dos meus pensamentos, fez frear muitas atitudes. E eu estou aqui hoje com vocês compartilhando isso. É isso, pessoal. É isso. Eu não queria me estender tanto, mas é isso. Lembrando que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer o que a gente está fazendo, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. And to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning,